O trailer de Sinais do Outro Lado, a mais nova temporada de Ordem Paranormal, acabou de sair. E hoje eu vim aqui descobrir e contar pra vocês tudo que tenho pra saber sobre esse trailer. Desde teorias até easter eggs, até referências e tudo mais. Eu sou o Sr. Veríssimo e vem comigo que hoje a gente vai dissecar o trailer de Sinais do Outro Lado. Vamos lá, nesse comecinho do trailer acontece muita coisa, e pelo que eu andei vendo aí na comunidade, e pelo que eu mesmo observei do trailer, existem duas grandes possibilidades, duas grandes teorias que parecem se divergir sobre o que aconteceu nesse comecinho. Primeiro eu vou explicar o que tá rolando em si, que a gente sabe, e depois eu parto para as duas teorias. Vamos lá. Logo aqui no começo a gente tem Morato Deadman Switch.exe. O que é isso? Bom, vamos destrinchar parte por parte, certo? Morato é um nome, mais especificamente um sobrenome de origem italiana. Não é um nome que já apareceu no RPG. A gente tem Moretti, que é do Constantino, mas Morato não. Então até aí pode ser qualquer pessoa. Deadman Switch, no entanto, já é uma coisa bem específica e bem interessante. Um Deadman Switch, ou interruptor do homem morto, alguma coisa assim, na tradução livre, basicamente é como se fosse um gatilho que é programado para ser ativado quando o seu operador morrer, ou ficar inconsciente, ou perder o controle do seu corpo, enfim. Normalmente, esses Deadman Switches são utilizados muito em equipamentos que têm risco muito grande de segurança. Por exemplo, uma motosserra. Muitas motosserras têm Deadman Switch no sentido de que se o operador da motosserra parar de responder, a motosserra para de funcionar. Normalmente, um Deadman Switch é um botão que precisa ser constantemente pressionado pelo operador, indicando que ele ainda está ali, vivo, consciente do que está fazendo. A partir do momento que ele solta o botão, ele é considerado incapaz e aí a operação para ou uma operação se inicia. E por fim a gente tem o .exe, que basicamente significa que esse é um arquivo executável, um jogo, um aplicativo, um programa, etc. Ou seja, se a gente juntar as pistas aqui que a gente tem, basicamente o que aparenta é que esse programa, esse Morato Deadman Switch.exe, estava programado para acontecer, para rodar quando o Morato morresse ou perdesse a consciência, enfim. Aqui vocês podem ver um monte de linha de programação. Bom, para você que não manja de programação, que acredito que é a maioria das pessoas, permita-me resumir o que está acontecendo aqui. Primeiramente, o usuário Morato, que é quem está usando o prompt de comando agora, pede para a máquina que ele tenha permissões de um super usuário, basicamente um administrador, para ele poder fazer o que ele quiser dentro da máquina. Para isso, ele coloca a senha 41H3iOS, né, 0413 aparecendo aí, e com isso consegue se tornar um super administrador. Essa senha, inclusive, se você usar a cifra de Lit, que é basicamente substituir números que se parecem por letras, no caso trocando 4 por A, 1 por L e 3 por E, a gente consegue a palavra alheios. Guarda muito bem esse nome porque ele vai ser importante daqui a pouco. A partir daí, ele remotamente acessa um outro IP, nesse caso o IP 104.21.13.156. Ou seja, tudo que a gente estiver fazendo a partir de agora, tenha em mente que não é nesse computador, é nesse outro computador que acabou de ser acessado. Aqui, já nessa outra máquina, é digitado o comando ls. Basicamente, o comando ls pede para que sejam listados todos os arquivos que tem no atual diretório, na atual pasta. E quando esse comando é usado, meus amigos, o prompt avisa pra gente que os arquivos Gizo, Chico, Lírio, Xande e Dara, todos .sh, estão atualmente neste diretório. Esses 5 nomes são os nomes dos 5 protagonistas de Sinais do Outro Lado. E logo atrás deles uma data, que eu acredito que é a data que esses arquivos foram criados. Todos 22 de outubro de 97 e um horário ali da manhã, mais ou menos ali pelas 7h30. Isso é muito interessante porque sugere que o RPG Sinais do Outro Lado se passaria nos anos 90, mais especificamente em 97. E isso é interessante porque 97 foi meio que, tipo, não exatamente 97, mas ali pelo final dos anos 90, foi meio que o auge desse bagulho de aliens, né, e invasões extraterrestres. A gente tem ali séries famosíssimas como Arquivo X, Alien, o caso do ET de Varginha, que foi em 1996. Então se a história realmente se passa em 97, faria muito sentido nesse ponto.
Mas enfim, após listar todos esses arquivos, a gente pede para pegar todos eles, usando o comando mget. Basicamente, ele quer transferir todos esses arquivos desse computador remoto, né, desse servidor que não é o nosso, e trazer para nossa máquina. O prompt logo em seguida fala que a transferência dos arquivos foi bem sucedida, e o programa começa a fazer alterações em um dos arquivos, o gizo.sh. Basicamente, ele altera algumas coisas dentro do arquivo e envia de volta. Logo após, ele encerra a conexão com esse server e destrói a sessão, ou seja, limpa todos os vestígios do que aconteceu. Resumão do que a gente fez: a gente acessou um computador remoto que não era o nosso. Nesse computador a gente pegou esses 5 arquivos com os nomes dos 5 protagonistas e trouxe para o nosso computador. Depois disso, ele fez alterações no arquivo do Gizo especificamente, enviou esse arquivo de volta, encerrou a sessão, a conexão, e destruiu todas as evidências do que acabou de acontecer. Basicamente é isso. Agora, sabendo de tudo isso, existem duas teorias de como e por que tudo isso aconteceu. A primeira delas é que o Morato se tornou um estrangeiro. E aí, meus amigos, para você que não sabe o que é um estrangeiro, eu vou fazer um resumo breve para você do que é a criatura estrangeiro. De maneira resumida, o estrangeiro é uma das criaturas que veio no bestiário do livro de regras de Ordem Paranormal. Ele seria basicamente o resultado do medo da humanidade de extraterrestres, de vida fora da Terra, que gerou o estrangeiro, essa criatura extremamente inteligente e que segue basicamente todos os grandes clichês de extraterrestre, incluindo controle mental, abdução, apagar a memória, desenhar a coisa em milharal e até mesmo incubar outros estrangeiros dentro de um ser humano, fazendo assim com que o estrangeiro meio que cresça de dentro pra fora da pessoa e mate ela. Tipo aquela cena mesmo do filme do Alien, que ele sai do bucho da pessoa lá. Isso vai tão longe que o estrangeiro tem até o próprio alfabeto. Inclusive o nome dele no livro de regras está escrito com a letra dele, do alfabeto dele. O estrangeiro é uma criatura altamente inteligente, extremamente poderosa, que parece ter motivações completamente diferentes de qualquer outra criatura do paranormal. Descobrir as motivações do estrangeiro é justamente o que permite você derrotar ele, já que o enigma do medo dele remove a imunidade a dano dele depois que você descobre essas intenções. E é justamente aí que a coisa fica interessante. Dentre as habilidades do estrangeiro, a gente tem uma bem interessante aqui, chamada apagar memória. Basicamente, se o estrangeiro zerar sua sanidade por qualquer efeito que seja, ele pode controlar a sua mente. E aí você basicamente faz o que ele quiser que você faça. Outra habilidade do estrangeiro é a incubar, que eu falei mais cedo. Basicamente, o estrangeiro coloca essa larva dele mesmo dentro de você, e quando a sua sanidade zera, um novo estrangeiro sai da sua cabeça e mata você na hora. Então a teoria aqui sobre o que aconteceu com o Morato é que, basicamente, o estrangeiro zerou a sanidade do Morato, e nesse breve período de tempo, ele controlou o Morato, se utilizando das memórias que ele tinha para acessar e roubar informações que o Morato tinha disponível dos nossos 5 protagonistas, já que ele saberia que eles são uma ameaça para ele. O estrangeiro consegue fazer isso rápido o suficiente antes do deadmanswitch.exe ser executado. O Morato deadmanswitch.exe, no caso, seria o vídeo que a gente vê do teaser dos Sinais do Outro Lado. Basicamente um compilado de todas as descobertas do Morato sobre o estrangeiro. E um detalhe que eu não falei é que lá no comecinho, antes de qualquer coisa no trailer, aparece transmissão iniciada. Será que o Morato programou tudo isso que a gente viu para ser mostrado para outras pessoas assim que ele morresse? E por fim, a cereja do bolo dessa teoria é que no final aparece um estrangeiro no reflexo da televisão. Esse estrangeiro seria o estrangeiro que surgiu do próprio Morato depois que a sanidade dele zerou, e que esse mesmo estrangeiro, antes do deadmanswitch.exe ser executado, conseguiu pegar essas informações, no caso, esses 5 arquivos dos nossos protagonistas. Como você talvez tenha percebido, essa teoria tem alguns furos, mas eu achei que ela valia pelo menos a pena ser citada aqui, porque eu vi muita gente acreditando razoavelmente nela, e também porque
Teorias, às vezes, por mais que estejam erradas, podem deixar a gente no caminho certo, na direção certa. Mas que furos essa teoria tem, Veríssimo? Bom, uma delas, e talvez a mais aparente, é que como se programa um aplicativo para ser executado quando você morre? Isso sequer é possível? Olha, eu acho que a resposta é não. Se esse tipo de tecnologia existe, pelo menos com certeza não é disponível para público fácil acesso. Mas então, o que gerou a ativação do Morato Deadman Switch.exe? Apesar de você não poder programar um aplicativo para rodar quando você morre, você pode programar ele para rodar quando você demora muito para responder ou interagir com ele. Bom, a partir de agora eu vou entrar numa teoria que eu gostaria de dizer que não é minha. Essa é uma teoria que foi enviada para mim na DM do Twitter e o arroba do ser humano maravilhoso que me mandou é @PageInTheBathroom, que ainda por cima me deu uma aula de programação e me explicou tudo o que eu tinha que saber sobre o começo desse teaser. Então, todos os créditos da teoria que eu vou falar agora vão pra ele, certo? Lembra que eu falei que o RPG se passaria em 1997, baseado na data de criação dos arquivos? Bom, os arquivos foram criados em 97, mas isso não significa que o RPG se passa em 97. E se o Morato Deadman Switch.exe estava programado para fazer tudo o que ele fez depois que o Morato passasse X quantidade de tempo sem interagir com o programa? Cara, isso inclusive faria sentido com o timer, a contagem de 1 hora antes do teaser ser transmitido, porque essa contagem seria justamente quanto tempo falta para o programa ser executado, já que o Morato provavelmente não responde ele, não interage com ele há muito tempo já. Então sabe-se lá quanto tempo era estipulado anteriormente, podia ser 24 horas, 48 horas, a gente não sabe quanto tempo exatamente ele teria programado, mas o que a gente sabe é que ele parou de responder, o que fez com que o programa ativasse e acessasse o servidor onde os arquivos com os nomes dos protagonistas estavam. O programa foi lá, pegou primeiro o do Guizo, modificou ele, adicionou uma nova coisa nele, talvez uma mensagem de SOS, e enviou de volta. E provavelmente quando isso aconteceu, o Guizo lá no PC dele recebeu a notificação de que o Morato não tá respondendo há muito tempo já. E assim se inicia Sinais do Outro Lado, em 2022, 25 anos depois do Morato Deadman Switch ter sido programado pela primeira vez. Inclusive, o Morato não precisa nem ter morrido. A gente sabe que uma das habilidades do estrangeiro, como eu acabei de falar, é apagar memórias. Pode ser que o estrangeiro tenha apagado todas as memórias que o Morato tinha sobre a investigação que ele estava fazendo na criatura, que a gente vê mais pra frente no teaser que estava acontecendo. Portanto, quando o Morato esquece da criatura, ele esquece da investigação e do programa que ele tinha que interagir, chamando assim a ajuda da equipe de Sinais do Outro Lado, os alheios, a senha para acessar o terminal do Morato e para acessar o servidor com os 5 arquivos dos protagonistas, os alheios. Basicamente essa é a teoria que eu acredito fazer mais sentido. Novamente não é minha, mas eu não podia deixar de compartilhar. Mas segura aí que esse teaser não acabou. Na verdade, ele mal começou, visto que tudo isso que eu acabei de falar aconteceu nos primeiros 3 a 4 segundos de teaser. Literalmente. A primeira coisa que aparece no teaser mesmo é esse pedaço de documento, claramente falando sobre uma criatura ou um evento, no caso estrangeiro, né? A gente sabe. Classe desconhecida, perda de memória, objeto voador não identificado, assim, é o estrangeiro, né? A gente já estipulou que o Morato estava conduzindo uma investigação nele. E assim, eu vejo muita gente falando que acha que os protagonistas de Sinais do Outro Lado não vão ter conexão, nem vão saber da existência da Ordem. E depois desse teaser, eu sinceramente acho bem difícil que esse seja o caso. Primeiro porque esse documento e os outros que aparecem mais pra frente segue um pouco o padrão dos documentos que a gente conhece da Ordem de 2022. E assumindo que esses documentos foram feitos muito no passado, dá pra notar que de lá pra cá mudanças aconteceram, mas de modo geral a raiz é mais ou menos a mesma. Informações gerais sobre o monstro, a criatura, ou o ocultista, enfim. E obviamente a maior evidência, as censuras, que são parte obrigatória de todo documento da Ordem. Pelo menos 50% do documento tem que estar censurado, né? A gente sabe que é um pré-requisito, né? A Ordem leva isso fortemente em consideração na hora de fazer um documento. Enfim, até a fonte é a mesma, parece muito. E caso você não esteja convencido, mais pra frente no teaser aparece mais uma evidência boa de que eles provavelmente são da Ordem sim. Mas vamos
com calma, certo? Logo em seguida, outras partes de documento muito interessantes aparecem. Primeiramente, a gente pode ver uma pergunta sendo feita. Ele é o original? Claramente essa pergunta se refere à habilidade do estrangeiro de se multiplicar novamente, incubando sua vítima, fazendo com que, após ela zerar a sanidade, um estrangeiro ecloda da cabeça dela. Será que os estrangeiros que nascem dessa forma têm motivações diferentes do estrangeiro original? Será que eles são mais fracos, mais fortes? Outra coisa que a gente pode ver juntamente a essa pergunta logo abaixo e na esquerda são imagens de agroglifos. Um agroglifo, basicamente, é o famoso desenho que os alienígenas supostamente deixam aí nos milharais, nas plantações mundo afora, quando eles visitam a gente por algum motivo. Mas especificamente, esse agroglifo aí, que aparece bem difícil de enxergar nesse documento, esse agroglifo, meus amigos, é uma coisa à parte nesse teaser todo. Porque existe uma boa chance do próprio Cellbit ter feito esse agroglifo. Como vocês podem ver, dá pra perceber que o agroglifo do documento é o mesmo dessa foto aí. E esse agroglifo específico apareceu há pouco tempo atrás em Santa Catarina. Tipo, ainda esse mês esse negócio apareceu lá. Ainda por cima, durante a transmissão do teaser de Sinais do Outro Lado, o Cellbit mudou a foto dele da Twitch justamente pra esse agroglifo visto de cima. Você acha que acabou? Não. Recentemente também, pouco tempo atrás, em uma das lives dele, ele abriu o link da matéria desse agroglifo no G1. Em live, ele mostrou essa matéria. E a cereja no bolo dessa história toda é que uma revista aparentemente está oferecendo R$ 1.500 para quem desvendar, descobrir o, entre aspas, motivo da existência desse agroglifo. Eu juro, se isso é coincidência, é a maior coincidência de todos os tempos. Eu tenho quase certeza que esse cabeludo realmente foi lá no dono do sítio e falou: mano, deixa eu desenhar um bagulho aí. Que cara maluco, mano. Sério, o Cellbit tá fora de controle. Alguém tem que parar esse moleque. Continuando no teaser, a gente tem esses 5 computadores nessa sala, quarto, ambiente que parece um ambiente de trabalho ou de reunião, de investigação. Curioso aqui é que a gente tem exatamente 5 computadores, que é a quantidade de membros da equipe alheios, né, supostamente a equipe de Sinais do Outro Lado, e um desses computadores tem várias linhas de código ali, que levanta uma pergunta de que, será que todos os 5 membros da equipe de Sinais do Outro Lado também tinham os seus próprios Deadman Switches, que nem o Morato? Faz sentido, né? Afinal, por que só o Morato teria? Sendo que, tecnicamente, todos eles, como investigam muito estrangeiro e essas coisas, estariam sob risco de serem controlados ou mortos. É uma possibilidade muito boa. Tanto é que, avançando um pouco mais no trailer, a gente encontra 5 fitas VHS. Novamente, 5 fitas, 5 telas, 5 protagonistas. E nessas fitas, uma delas tá escrito demo e a outra tá escrito bem-vindo. Continuando, a gente tem não existem registros. Ele sequer existe? Claramente falando do estrangeiro de novo, provavelmente se referindo ao fato de que o estrangeiro apaga memórias, então é muito difícil encontrar registros de encontros com ele ou avistamentos, enfim. E aqui a gente tem uma coisa muito específica e muito interessante. Vocês estão vendo essa caixa marrom, cinza, sei lá, no meio aí, escondida atrás da cadeira? Isso aí tá no livro de regras e é um emissor de pulsos paranormais. E ele tem 2 utilidades, resumindo, que é atrair criaturas e afastar criaturas. É aqui que uma coisa parece começar a fazer sentido. Pelo jeito, tudo que a gente viu até agora nesse trailer é do Morato. Tanto o computador com o programa no começo, tantos documentos, as investigações e a própria casa. Provavelmente o Morato morava num lugar afastado, um sítio talvez, e ele criou uma plantação especificamente para atrair o estrangeiro. Para ajudar na investigação dele, ele tem o emissor de pulsos paranormais que pode atrair o estrangeiro. E sempre que as coisas saírem do controle, ele pode sempre afastar a criatura também com o mesmo emissor. E lembra que lá atrás eu falei que aqui nesse trailer tinha mais um forte indicador de que eles são sim agentes da ordem, no caso a equipe de Sinais do Outro Lado? Bom, esse é um indicador, o emissor de pulsos paranormais. Afinal, para ele ser utilizado, você precisa ter conhecimento básico de ocultismo, visto que a maneira como ele funciona é que você atrai criaturas do mesmo elemento que você seleciona nele e rejeita, ou seja, afasta criaturas do elemento oposto que você colocar nele. Então assim, para você usar esse negócio, você tem que entender do paranormal. Então eu acho muito difícil que essa galera tenha documentos parecidos com os da Ordem, estejam investigando uma criatura paranormal com conhecimento técnico do paranormal, incluindo saber o que é um elemento e como funciona a hierarquia dos elementos e tudo mais
Tudo isso sem ter zero conexões com a Ordem. Olha, existe a possibilidade de eles serem de uma outra ordem, se esse é a Ordo Realitas. Na parte do estrangeiro no livro de regras, fala que os governos se mobilizaram para criar unidades, para tentar se comunicar e encontrar com o estrangeiro. Pode ser que eles sejam parte de uma dessas organizações governamentais e aí não é exatamente a Ordem. Mas o meu ponto é que eu não acho definitivamente que eles são só um grupo de pessoas que, vamos lá atrás de alienígena. Não, os caras claramente sabem muito bem o que estão fazendo e têm conhecimento técnico especializado específico da Ordem, até porque o emissor de pulsos paranormais é um item de categoria 2, então não é qualquer recruta que põe a mão num desse não. Tendo tudo isso em mente, eu acho muito difícil eles não serem da Ordem ou não terem ligação nenhuma com a Ordem ou algum graveto, algum departamento específico da Ordem, mas enfim, os caras podem sim ser só o grupo isolado de investigadores mais capacitado do universo. Afinal, se a nossa teoria aí tiver certa, eles tiveram pelo menos 25 anos para se armar e estudar essa criatura e como ela funciona. Então, enfim, posso estar errado, já estive errado várias vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, mas é o que eu acho. E você? O que você acha? Me diga, por favor, nos comentários desse vídeo. Uma coisa que eu de repente deixei passar e que você achou que valia a pena ter mencionado, uma coisa que eu errei. Elogios também são muito bem-vindos. Se você gostou, considere dar like e se inscrever, por favor, que me ajuda demais. Compartilha esse vídeo, mostra pra todo mundo, para que todos nós estejamos por dentro de tudo que esse cabeludo planeja. Vejo vocês dia 29 na estreia de Sinais do Outro Lado. Até lá. Tchau!